Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas em mais um Café. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, na nossa série falando sobre a rejeição. E quem está acompanhando, na segunda-feira nós falamos sobre as raízes da rejeição, quando a rejeição começa, né? Que pode ser dentro de quando você estava ali da barriga da sua mãe, desde pequena, na sua formação no ventre, no seu crescimento em todos os detalhes. Então a rejeição ela começa muito antes mesmo de nós nascermos, tá? Então, nós vimos um pouquinho disso, vimos um breve resumo na segunda-feira sobre realmente a rejeição. Ontem nós falamos sobre os comportamentos. Quais comportamentos que você é ativada quando a sua dor de rejeição ela aumenta, ela fica eufórica e como que você reativa a isso, como que você age. Então, como é os seus comportamentos no dia a dia quando você tem aquela ferida de rejeição. Muitas vezes nós temos uma autoproteção, uma autodefesa e isso faz com que nós atingimos pessoas ao nosso redor sendo que eles não têm nada a ver com a nossa dor. E a partir do momento que nós identificamos essa dor, nós conseguimos começar a colocar um equilíbrio, começar a colocar tudo em ordem na nossa vida. Mas primeiro a gente precisa identificar onde estão os comportamentos de rejeição, aqueles sentimentos de rejeição da nossa vida. Então citamos vários pontos de comportamento, como pode vir ser, seja por uma mensagem de WhatsApp que você pensa que a pessoa não vai te responder e você reativa, já pensa assim, nossa, a pessoa não quer falar comigo, seja por chegar em algum lugar e uma pessoa não te tratar como você queria, né, gostaria de ser recebida e você já pensa que aquilo ali é uma rejeição e você nem volta naquele lugar, seja você se afastar de alguém, né, pelo fato de você se sentir rejeitada, seja por N fatores. Então, discorremos um pouco disso e hoje nós vamos falar sobre a voz interna da rejeição, que é as mentiras que moldam a sua identidade. E hoje nós vamos ver 3 exemplos. Um exemplo de diminuição, uma de limitação e o outro de desespero. E para isso nós vamos falar um pouquinho de Gideão, Moisés e a mulher do fluxo de sangue. Olha, hoje é um café assim, tremendo, porque o conteúdo hoje, ele é um conteúdo de edificação completa. Hoje nós vamos destrinchar 3 fases, 3 jeitos, perfis de pessoas diferentes que tiveram ali, ó, um sentimento, um complexo de inferioridade, rejeição e tudo. A gente vai entender isso, tá bom? Vamos começar lendo em Juízes 6. Desculpa, minha voz falhou um pouco. Juízes 6, verso 15. Onde Gideão fala assim: como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Diminuição. O que eu acabei de falar? Diminuição. Vamos para a limitação agora. Moisés. Êxodo 4, verso 10. Moisés suplicou ao Senhor: ah, Senhor, se eu nunca tive facilidade para falar, não é de hoje nem de ontem, nem mesmo depois que começaste a falar com este teu servo. Sou lento de fala e de língua. Limitação. Terceiro exemplo aqui, Marcos 5, verso 28, da mulher do fluxo de sangue. Pois ela pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Então ela já estava ali num sentimento já de desespero. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos entender um pouquinho sobre cada história. Então, sobre diminuição, limitação e desespero, porque isso acontece com a nossa vida quando nós temos raiz de rejeição e a gente não trata isso. E essa voz interna, essa mentira, né, que é contada dentro da nossa mente, ela não é sobre um comportamento. Nós falamos ontem sobre comportamento, que é aquilo que a gente acaba reagindo, aquilo que é a nossa atitude no dia a dia, é como a gente responde e tem uma reação ativa, né? Sobre ativação e resposta em comportamentos. Então é externo, tá? E hoje nós vamos falar do interno, tudo aquilo que vem antes. Por que eu falei primeiro de como a raiz da rejeição vem, de como ela é criada, e depois eu falo dos comportamentos? Porque é aquilo que a gente identifica primeiro.
Muitas vezes você só vai reconhecer que tem que tratar algo interno quando você vê que aquele comportamento seu está repetido e você nunca parou para analisar. E aí você se pergunta assim, nossa, mas por que eu tô fazendo isso de novo? Por que isso está repetindo de novo? E por que eu, Gislaine, tô falando isso com você? Porque na minha vida foi assim. Eu só fui tratar das feridas internas, querer descobrir, curar isso, porque eu vi que eu estava repetindo algo no externo. Eu estava com comportamentos que eu não entendia os meus comportamentos. Então, primeiro, eu fui analisar, eu fui visualizar aquilo que estava fora, aquilo que estava a olho, tudo aquilo que eu fazia algo a alguém, eu chateava alguém, ou alguém me chateava e falava, por que disso? Então, quando vem esse questionamento do porquê, você começa a olhar para dentro de si de forma diferente. Então vamos analisar um pouquinho a história de Gideão. Gideão estava lá trabalhando, né? E aí o anjo do Senhor apareceu para ele e chamou ele o quê? De guerreiro corajoso. E falou que o Senhor queria que ele libertasse o povo de Israel das mãos dos midianitas. Certo? Beleza. Só que ali, ele já teve o que? Uma fala. Eu sou pequeno demais. O meu clã é pequeno demais. Ele tava o quê? Diminuindo. Ele tava colocando eles como menor ali. Só que ele foi tão incrédulo com aquilo, ele se achava tão pequeno, que ele pediu 3 provas para o Senhor, para que o Senhor confirmasse, né? Tem a passagem lá da lã molhada, do piso seco, depois o inverso, a lã seca e o piso molhado. Então ele quis vários sinais, porque ele se sentia muito pequeno, mas ele tinha um coração sensível, que ele ainda falou assim, Senhor, não ire comigo, porque ele se sentia pequeno, ele só queria ter ali a certeza que aquilo era do Senhor. Então muitas vezes na nossa vida nós temos uma palavra, nós temos uma profecia, nós temos algo, mas nós nos sentimos pequenas para realizar aquilo. Quantas vezes para me sentar aqui nessa cadeira eu me sentia incapaz, e não é que eu me sinto capaz hoje não, tá? Vou fazer esse adendo. Mas eu me sentia muito pequena, eu me sentia inferior a muitas pessoas, eu me sentia incapaz de poder ensinar algo a alguém, porque a minha mente ela tinha um vestígio de diminuição, como se eu não pudesse viver aquilo. Então, Gideão ele tinha um destino profético, mas a voz interna limitava ele, estava limitando, onde ele falava, eu sou pequeno demais, eu não tenho capacidade, eu não sou a melhor escolha, né? E o Senhor, ele fez algo sobrenatural, porque ele fez Gideão vencer aquela guerra com 300 homens. 300 homens. Ele tinha muitos 1000 homens, se eu não me engano 30 mil homens, mas o Senhor foi tirando. Na primeira fala que mande ir para casa os que tiver com medo, foram embora 22 mil homens. Depois teve a questão da água, né? Quem bebesse com a mão e quem bebesse diretamente na água. E só ficou 300 da seleção do Senhor. Porque ali o Senhor precisava que realmente fosse demonstrado que quem vencia aquela guerra era Deus. Porque quando Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, Ele vai fazer. É quando você pensa que você é pequena, é quando você pensa que você é incapaz, e quando você pensa que você não tem arma, nem pessoas suficientes, nem armas suficientes para lutar, mas que não é sobre você, é sobre um Deus que vai fazer através da sua vida, mesmo com poucas armas, porque o exército inteiro está no mundo espiritual guerreando por você, tá? Então, essa voz interna, ela destrói a identidade. Ela destrói porque ela te coloca essa diminuição, e isso te dá um medo, isso te faz sentir incapaz, onde você não flui naquilo que Deus tem para você. Olha quantas vezes que Gideão pediu um sinal para o Senhor, mas o que? Ele foi lá e fez, ele teve a coragem de ir lá e fazer, ele obedeceu, ele teve obediência. Então a voz da rejeição, ela faz isso, né? Essa diminuição é uma voz de rejeição. Então essa voz que ela destrói a identidade, ela é quando você cria uma identidade sobre ti fictícia, que é pela comparação, pela crítica, pelo abandono, pela falta de afirmação. Então você vai criando uma identidade que não é sua, não é uma identidade que o Senhor quer pra você. Você vai criando um personagem, tá bom?
Vamos lá para o segundo exemplo, que é a voz que limita. Eu não consigo e eu não posso. Onde a gente usou a base bíblica de Moisés aqui. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo também do Egito. Então, assim, ele colocou limitação na fala dele. Ele falou, não sei falar. Eu não dou conta. Mande outra pessoa. Mas quando o Senhor escolhe você para fazer algo, não é a sua prima, a sua amiga ou outra pessoa. O Senhor precisa de você, precisa da escolha que Ele fez. Então Ele precisa que você se cure, que você se liberte dessas feridas emocionais para que Ele trabalhe através da sua vida. Então a rejeição, ela faz o quê? Ela transforma todos os desafios em impossibilidades, né? Então Moisés, quando falou assim, eu não sei falar, ele estava falando o quê? Eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, porque a minha fala é limitante, coloca ali uma impossibilidade, sendo que para Deus, gente, não existe impossível, em nenhuma hipótese, não existe impossibilidade, tá? Então, exemplos modernos dessa voz de limitação, é medo de tentar algo novo, de liderar, de ser vista, de ser julgada, de se sentir incapaz, crença de que é pequena demais para o que Deus pediu. Então a rejeição, ela cria limites que Deus nunca colocou na sua vida, mas ela cria limites na sua vida. Então muitas vezes você coloca muros, né? Você coloca muros sobre aquilo que você já tem uma palavra. E na nossa vida, vou falar isso mais a fundo no resto da semana. Nossa vida, a gente sempre vai passar por rejeições. Olha o que Jesus passou. Sempre vamos passar por rejeições. Então não é porque você foi abandonada, você foi rejeitada, você foi criticada, julgada na infância, que você não vai passar isso hoje. Vai passar. Só que quando você está dentro de um processo de cura, você tem muito mais força para aquilo não atingir. Quando você se permite ser curada, aquilo não vai te atingir da forma que te atingiria se você tivesse com a ferida sangrando. Não tem como você evitar, porque também dói viver atrás de um muro. Então, quando você vive atrás de um muro dessa limitação, você também sofre, porque você não vive o seu propósito. Você também sofre porque você tem bloqueios com outras pessoas, porque você não se sente bem, você vive uma vida miserável. Você também não é feliz. Então, entre você viver com medo e encarar essa rejeição, ter a coragem de encarar ela, porque você vai passar por rejeições. Acha que eu não passo por rejeição até hoje? Não é todo lugar que eu sou bem recebida. Não são todas as pessoas que vão olhar pra mim e vai gostar de mim. Talvez muitas pessoas que vão estar ouvindo aqui vai falar, não fui com a cara dessa menina. E talvez até coloque algum comentário pra me ferir. E isso é o quê? Uma rejeição. A partir do momento que você tem alguém com atitude dessa com você, é o quê? Uma rejeição. Mas você tem que saber lidar com isso. Porque todo mundo vai passar por rejeições ao longo da vida, não é só da infância. Entende que a infância, ela molda o seu caráter, a sua identidade ao longo, né, até a sua fase adulta. Então, quando você não identifica, não cura e não trata aquilo que tem que ser tratado, aquilo vai te conduzindo. Mas quando você está no processo de cura, começa a se ressignificar, começa a se curar, o que acontece? Você vai começando a lidar, não é que não dói, você vai começando a lidar com a rejeição de forma diferente, visualizar de forma diferente. Você vai entendendo que nem tudo é sobre você, mas é sobre o outro, porque uma outra pessoa ferida vai tentar te atacar e vai para te fazer se sentir rejeitada, porque ela também se sente rejeitada. Então não leve pro lado pessoal tudo que acontece na sua vida. Muitas vezes é mais sobre o outro do que sobre você, tá? Então vamos lá. A terceira voz é a voz do desespero. Eu preciso disso para não ser rejeitada. Então, quando a mulher do fluxo de sangue ali, ela fala assim, se eu apenas tocar, quem sabe? Talvez ele me aceite, talvez ele me cure. É o desespero. O desespero fez ela ir lá e tocar na bota do manto do Senhor. E graças a Deus que ela estava indo para os pés do Senhor. Porque muitas vezes nós mulheres vamos para a dependência emocional e se agarrar em coisas materiais ou pessoas humanas onde nós não devemos nos agarrar emocionalmente. A gente cria aquela dependência emocional através daquela pessoa. E a gente trava a nossa vida. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela foi desesperada. Eu trouxe aqui o sentido de desespero, tá? Quando você tá com muita dor, e você tá desesperada por algo,
Mas ela foi para os pés do Senhor, ela recebeu a cura dela ali. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter uma cura no Senhor, uma cura onde é o único que pode nos libertar, nos salvar e cicatrizar essa ferida, onde a gente vai olhar e falar assim: tem uma marca aqui, mas não dói. Tem uma marca aqui, mas foi curada. Porque ela foi para os pés do Senhor. Mas muitas mulheres hoje têm ido para dependência emocional. Fala assim: eu não posso perder essa pessoa, eu não posso perder essa oportunidade. Eu dependo da aprovação de pessoas. Quantas pessoas são movidas pelo aval da outra? Quantas pessoas não fluem no ministério porque simplesmente depende da mãe, do pai ou de amizades a te dar um ok. Se eu fosse esperar minha família, amigos talvez ficar me apoiando eu estar aqui, eu nem estaria aqui. Claro, é importante você ter apoio, mas nem sempre você vai ter. Não é tudo que o Senhor te entrega que outras pessoas vão entender. Então se prepare para ser rejeitada. Jesus Cristo foi rejeitado. Ele foi morto na cruz. Então não tem como a gente passar por essa vida. Pode passar daqui 20 anos que você vai continuar sofrendo rejeições de outras pessoas. Então você tem que amadurecer, identificar os comportamentos, curar, sabe, ir para os pés do Senhor, curar essa ferida, para que você lide com a rejeição ao longo da vida, que você tenha, digamos, aquela armadura, aquela casca, sabe, mas que o Senhor vai te proporcionar, que o Senhor vai construir muros que vai te blindar, mas que não sejam muros construídos pela sua própria força. E eu vou falar mais sobre isso a fundo amanhã, eu não posso ficar entrando nesse assunto aqui hoje, né? Então a rejeição, ela vai colocar essas vozes, essas mentiras internas sobre você, que vai te diminuir, vai te limitar e vai te desesperar e pensar que você fazer tudo por força própria, ou que você não é capaz, ou que você é limitado, que você não consegue. E não é assim. Se não teve ninguém para te falar isso, eu tô aqui para te falar. Eu tô aqui para declarar na sua vida que a sua voz será ativada, que a sua força será ativada, que você vai ter coragem de ir pros pés do Senhor, e que toda a sua diminuição, toda a limitação, tudo aquilo que você pensa, que a voz interna que tá na sua cabeça, você pensa assim: eu sou menos, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu tô desesperada, eu preciso fazer com a minha própria... Não, o Senhor vai arrancar tudo isso de você, e o Senhor vai trazer para sua vida um florescer. O Senhor vai trazer um renovo, o Senhor vai trazer uma cura emocional, o Senhor vai trazer, porque esse é um ano de aceleração, esse é um ano que o Senhor vai acelerar a sua vida, Ele vai acelerar até o seu processo de cura, e eu tenho fé que isso vai acontecer, em nome de Jesus. Seja muito abençoada, tá? Então a rejeição, ela fala, mas a rejeição, ela não profetiza. Então se apegue a toda a profecia que o Senhor já entregou na sua vida. Vá ler a Bíblia é a nossa palavra, a palavra de Deus, é aquilo que a gente tem para se fortalecer, para que nossa fé seja aumentada. Tá bom? Então a voz da rejeição, ela não tem autoridade, ela tem volume. Então ela tem esse volume dentro da sua cabeça para te diminuir, para te limitar, para te desesperar. Só que ela não tem autoridade para mover a sua vida. Então começa a declarar da sua boca palavras que vai florescer a sua vida, palavras de vida, palavras de abundância, palavra de cura e palavra de libertação. Você tem poder de mudar a sua realidade, e eu tenho certeza que a partir desse chafé aqui, você, mulher, você vai mudar, você vai começar a declarar, e a sua casa, a sua vida, a sua família vai ser transformada através da sua palavra, em nome de Jesus. É isso que eu declaro na sua vida, minha linda. É isso que eu declaro. Coloque hábitos novos nos lugares de hábitos antigos. Mude a sua percepção, mude a sua fala, mude o seu olhar para aquilo que Deus tem, e deixa Deus trazer o novo para a sua vida. É vinho novo em odres novos. Então comece mudando esse hábito. Declare aquilo que você tem o poder de mudar. Não deixe a voz interna te atrapalhar. Amém? Grande beijo e até amanhã às 17h57. Tchau!